Olá! Então, bem-vinda, minha linda. Bem-vinda. Então, boa tarde. Estás-me a ver? Então, a Olga Costa. Aqui com uma luz muito fácil. A Olga Costa tem hoje para nós, sim, porque a Olga Costa já tem aqui um grande currículo, não é? Nesta área dos seguros, mas a Olga Costa tem aqui para partilhar connosco neste nosso evento em que queremos dar ferramentas, não é, de suporte a empreendedoras e que muitas vezes achamos que estamos todas a fazer as coisas certas, que está tudo correto no que toca a nível de segurança profissional e a nível de certificação, tudo isso, mas às vezes há pequeninos pormenores que nos escapam e nada como falar com um profissional, não é? E, nomeadamente, pronto, queria passar-te e queria que tu falasses um bocadinho sobre ti e o que é que tu trazes para partilhar connosco. Tá bom, obrigada, até já, claro. Então, boa tarde a todas. O meu nome é Olga Costa e eu sou mediadora de seguros. E há mais de 30 anos que me dedico a esta causa. Há pouco a Luísa estava a falar de vestir a camisola. É o que eu tenho feito há mais de 30 anos. Há mais de 32, na realidade, que me dedico à indústria dos seguros e que é o que mais me apaixona fazer. É duas coisas, é ajudar pessoas e é também esta indústria que está sempre a inovar e a ter coisas novas. E por isso eu trago aqui, fui convidada e te agradeço a vir falar deste tema, porque é um tema que normalmente as pessoas fogem bastante por serem seguros, mas de facto é muito importante para quem começa uma atividade profissional, ainda mais com o empreendedorismo, nós devemos vir a começar, não é? E quando não começamos com os seguros certos, às vezes também podemos cair em algumas situações muito fáceis de resolver. Portanto, eu já vos disse, o meu nome é Olga, eu tenho uma marca que é Fácil Seguro, que sou mediadora de seguros, consultora e de créditos. Então, o que é que eu me lembrei de trazer para vocês? Se amanhã vocês deixassem de trabalhar por alguma razão, vocês sabem que o vosso negócio depende de vocês? Sim, na maioria, cada uma de nós que aqui está, nós somos sempre o principal ativo da nossa empresa ou do nosso negócio. Então, mas vocês já pensaram quem é que vos protege de vocês? Então, eu vou-vos trazer umas histórias reais, porque não há nada como nós trazermos coisas reais, porque estes assuntos e estes temas são sempre muito importantes para quem não tem literacia de seguros, e eu não vou trazer para aqui partes técnicas, vou-vos só mostrar algo que tem se passado na minha carreira, tanto a nível de escritório de atendimento como online, porque acabo por cruzar muitas vidas e de saber de muitas situações que ocorrem em pessoas que abrem os seus negócios e que não sabem o que fazer com os seguros. E quando acontece alguma coisa, é quando vêm nos contactar. Então, eu queria inverter aqui esta situação. Queria olhar para os seguros antes de começarmos as nossas atividades. Então, como tínhamos falado, tu és o verdadeiro e principal ativa do negócio. Não é o Instagram, não são os clientes, nem é o teu espaço, mais bonito que ele seja. És de facto tu és o teu ativo principal. Então, e se tu paras, todo o resto vai parar contigo. E o mais curioso é que nós empreendedoras somos ótimas a cuidar dos outros, verdade? Ainda para mais que a maioria, estamos a falar aqui de pessoas ligadas a uma atividade tão humana quanto é a terapeuta, não é? E portanto aqui somos sempre ótimas a cuidar dos outros, dos nossos clientes, do nosso negócio, os quais nunca
nunca paramos de garantir onde é que estamos protegidos. Então, vou-vos contar aqui algumas histórias reais, situações que aconteceram a pessoas como tu, como eu e como tantas outras empreendedoras. E eu vou começar pela Ana, vou usar nomes fictícios, para não estar aqui a divulgar coisas, mas de facto são histórias reais e que aconteceram com a Ana, é uma terapeuta, como tantas outras vocês aqui são. E a Ana abriu espaço há poucos meses. Ela estava feliz, estava orgulhosa e pela primeira vez sentiu-se que agora é que vai correr bem. E então começou a achar que aquilo ia resultar e realmente estava a resultar. O negócio cresceu depressa, porque era uma boa profissional e porque tinha muita procura e muito referenciada. Então, a Ana tinha uma agenda cheia, preenchida, com os clientes todos os dias. E aquele sentimento que todas nós conhecemos, que é finalmente está a acontecer isto, vamos lá cuidar-nos, que consigamos dar resposta. Até o dia em que o corpo dela disse para. Começou com dores, cansaço, dor de cabeça, mas ela fez o que muitas de nós também fazemos, verdade? Nós ignoramos e ela ignorou também. Então, só que chegou a um ponto que já não dava mais para continuar. E nesse momento, e se ela estivesse protegida, seria tanto melhor. E se ainda tivesse um seguro de saúde, em vez de adiar, em vez de piorar, ela teria tido todo o apoio e de imediato, com certeza. Então, mas ter a proteção certa muda tudo. Um seguro não evita que estas coisas aconteçam, mas muda completamente a forma como nós enfrentamos. E acima de tudo, porque quando o teu rendimento depende de ti e só de ti, ficar parada não quer parar. Desculpe, sabe, estou muito devagar. Agora, deixa-me só aqui entrar aqui num outro pormenor. Nós temos aqui outro caso, que é um caso em que trabalhava na área da estética, experiente, cuidadosa, uma profissional que adora o que faz e como muitas de vocês têm clientes todos os dias. Mas um dia normalíssimo. Era um dia normalíssimo. Mais um cliente, mais um tratamento dentro do habitual. Mas algo não estava a correr bem. Houve um imprevisto, não foi intencional, e tudo muda muito rápido. Quando as coisas não nos correm bem, tudo é de repente, tudo é rápido, nós não estamos paradas. Mas já não foi só um tratamento, ou não uma cliente insatisfeita só, não é só uma reclamação, é pressão. Quando as coisas não nos correm bem, é pressão. E nós temos de ter resposta. Então, entram aqui 3 preocupações: dinheiro, stress e reputação. Como é que nós vamos resolver isto? E porquê que aconteceu? O que é que pode vir a seguir? Pode sempre pior. Então, se eu estivesse protegida, agora imagina um cenário, aquele livro que é esta profissional, tem um seguro de responsabilidade civil, ela não deixa de sentir o impacto, mas não está sozinha, sente-se confiante. Um erro não destrói tudo, não há uma grande diferença, e entre cometer um erro e deixar que esse erro destrua por completo o negócio dela, não vai acontecer. Às vezes basta uma situação para detonar tudo. E se isto já é pesado, então não é o cliente quem é, és tu. Nem se corre. Então, estás a trabalhar, vou dar outro exemplo. Precisas de ir às finanças, ao banco, ou vais num instante a almoçar, uma corrida, né, no intervalo, como sempre. Mas acontece um acidente inesperado, uma queda na rua, um mau jeito, um impacto num acidente de automóvel, que a culpa, na maioria das vezes, da parte das vezes não é nossa, priva-te de trabalhar mais 3 meses. E então, como é que tu resolves?
paras, o negócio para também, mas as contas essas não vão parar, elas vão continuar. Então ficamos com um rendimento zero por 3 meses, é mesmo difícil. Mas as despesas caem e o stress esse começa a crescer. Então, e se tu tivesses algo que te protegesse destas coisas para ficares mais estável, no caso de haver assim um imprevisto que não estejas a contar? Então, um seguro assistente de trabalho, por exemplo, um seguro obrigatório para quem há uma atividade nas finanças, ele é mesmo obrigatório, na maioria das pessoas nem sabem, e quando nós abrimos um negócio, temos um plano de negócio, devemos contar também com este presente de trabalho, que ele é obrigatório. Então, e mesmo parada com o seguro assistente de trabalho, continuas a ter suporte, proteção, continuidade, serviços que estão agarrados às apólices, que ajuda a pagar despesas que não vão sair mais do teu bolso, e se houver a necessidade de algum treinamento e cirurgias também vão estar aqui completamente cobertas. Isto não é sobre evitar algo que aconteça, claro que não vai evitar. E sobre garantir que a tua vida não se salva quando acontece uma coisa dessas, não vai. Mas às vezes não é um negócio que falha, somos nós que não temos as medidas certas. E o que é que acontece à tua vida e o que é que faz cair o nosso negócio? É não ter esse seguro na hora certa, para a causa certa. Então, a empreendedora que trabalha todos os dias, sempre ocupada, rotina agitada, sempre focada no presente, clientes, pagamentos, resolve problemas, e os filhos, vives com os filhos à escola, levar os filhos à escola, estão a ver, não é? É na maioria de nós, estão a ver, como todas nós. E então o futuro vai ficando para trás. Para trás porquê? Porque nunca passa a ser urgente. Urgente é tudo o que fazemos todos os dias. Até o momento que não tens mais estrutura, que não tens reservas e qualquer imprevisto vai igualar tudo. E se começasse antes? Agora, imagina ao contrário. Que começas antes, com calma, com persistência, sem pressão, com tudo controlado. Inclusivamente até já fizeste um plano para poupança reforma. E reforma. Estamos a falar sobretudo de liberdade. Quando poupança reforma, os designados PPRs, não é sobre ficar sem futuro, é sobre não depender, é sobre ter opções, é ter plano para quando te reformares. Também é outra situação que eu vejo as empreendedoras não pensarem, que pouco a pouco podem construir algo, até um fundo de maneio, é isso, eu posso ajudar com os nossos produtos. Então, e se porventura tu estás a pensar neste momento, mas há um porão no meio disto que eu vi. Não é uma questão se vai acontecer, não é uma questão de quando, não é uma questão de se, é uma questão de quando, assim é que é, portanto, não é uma questão de se, é uma questão de quando, porque nós queremos estar a trabalhar durante muitos anos e imprevistos acontecem todos. E nesse momento só há duas formas de estarmos preparadas ou em pânico. Então temos que escolher qual lado queremos ficar. E aqui é que muita gente se engana. Seguros não são custos, é um investimento. É, por vezes, não tão alto quanto a maioria de nós ou de vós pode pensar, porque há fatos à medida e negócios pequenos, negócios médios e grandes, e, portanto, há de ser feita à medida. Mas esta proteção necessariamente é um bom investimento. Pode fazer a diferença. Então, eu não te vou para pedir para decisores, não vou pedir para decisores, nem para fazeres nenhum check-up aos teus seguros hoje, mas também não podes ignorar isto. Eu peço-te, alerte, não ignores isto se tens um negócio. Eu faço uma análise gratuita no meu trabalho e personalizo a situação de cada empreendedora, sem compromisso, e vemos juntas tudo a que tu estás exposta e ao que já tens, para não duplicar, e o que realmente faz sentido para ti e para o teu negócio. Estas situações, elas são todas personalizadas. Então, eu o que achar aqui é que, propriamente, esta situação que te trago hoje para tu pensares,
seguros que quando algo acontece, não podem ser pensados como uma despesa. É uma despesa fixa, mas é algo que estás a investir, é um investimento. E, acima de tudo, é também emocional, é mental, quando nós começamos a ter este tipo de problemas, porque a nossa vida depois começa a ficar de uma forma mais estressante, portanto já não vimos bem, não sabemos como é que devemos resolver. E é aqui que a proteção toma conta de tudo e que resolve estas situações mais difíceis de nós entender e de resolver. Então, porquê? Que eu te trago aqui o que ninguém fala. É porque ninguém valoriza. Ninguém valoriza até que um dia acontece para se valorizar. E a tranquilidade e a segurança que tu podes ter logo de início por teres conseguido fazer a proteção do teu negócio é o tempo para pensar com clareza que tu vais ganhar com ser algo. E claro, sempre, mas sempre acompanhado de um mediador de seguros, que é quem faz a diferença nestas coisas. É óbvio que não estás sozinho. E então, o que é que eu te trago aqui hoje? É proteger-te com seguros de saúde, seguro de acidentes, seguros de responsabilidade civil, dar-te estabilidade para tu olhares para um plano de poupança-reforma que também faz parte do teu negócio, se não agora, mais à frente, é preciso planear e pensar. E o planeamento financeiro, que também deve ter o teu negócio, com fundos de maneio e situações e ferramentas que eu te posso auxiliar para conseguires resolver estas situações, quer seja no início, quer seja durante, porque depois, lá está, quando o nosso negócio também cresce a tormenta, como se costuma dizer, e então nessa altura também temos que ter coisas mais afuniladas àquilo que nós precisamos, mais focadas no que precisamos e robustas. Portanto, ajuda a crescer, com o crédito, habitação e seguros é outra área do meu negócio, incluindo o home office, porque muitos empreendedores pedem-nos para que nós façamos créditos para os projetos dentro do próprio projeto, para alavancar e para crescer, e portanto também temos esta área de negócio connosco. E aquilo que eu te ajudo a proteger, o que estás a dizer, é construir e proteger o que tu constróis, a criar estabilidade para o teu futuro, a crescer, mas com muita segurança. Não trabalho com soluções para todos, tudo é adaptado à realidade, porque isto não é sobre vender seguros, isto é mesmo sobre proteger a tua vida, porque és tu que estás atrás do teu negócio. E o teu negócio também terá as suas vicissitudes e os seus imprevistos, e construir algo que faça sentido para ti nessa mesma proteção. Para quê? Para que a tua estabilidade financeira não dependa de uma tesouraria que já não é do teu negócio. Portanto, criar uma tesouraria é muito importante e os seguros vão fazer com que não tenhas acesso à tua tesouraria para resolver situações imprevistas. Então só se vai o lucro muitas vezes também. Trabalho personalizadamente, olho para cada situação, na tua situação, por exemplo, e digo exatamente onde estás a ser exposta, o que é mais importante, o que não precisas ter. Eu não te vou vender nada, eu irei primeiro proteger-te e olhar para a tua situação como empreendedora, dizer-te exatamente onde a que estás exposta e o que realmente precisas, mesmo que isso seja nada neste momento, seja apenas um projeto de gaveta que estás a tentar implementar. Então, vou-te pedir para fotografar estas perguntas, porque estas perguntas são para refletir, nós não temos aqui tempo para refletir, porque estamos aqui cheias de motivação para ouvir as outras palestrantes e queremos aprender, e eu gostaria que vocês tirassem fotografia deste slide para poderem responder para vocês próprias, se realmente o rendimento depende totalmente de ti, que estás a trabalhar, e se amanhã tivesses de parar, o que é que te poderia acontecer? Tens alguma proteção neste momento? Essas proteções, elas vão responder em caso de necessidade? Em que situações? Isto, claro, para ti, já tiveste alguma situação inesperada que te tenha afetado a ti ou ao teu
negócio de uma forma que privasse a continuidade? Se sim, não esperes pela próxima, tá? Nós estamos cá, nós auxiliamos, fazemos consultoria e podemos, de facto, mostrar-te a forma como pode estar protegida. Então, esta frase, eu vou pedir à organização, que é espetacular, e obrigada por tudo o que vocês fizeram hoje, aqui por todas nós, que coloquem este slide em grande, porque, de facto, o que eu quero aqui deixar é, se o teu negócio depende de ti, então tu tens de estar protegida como um negócio. O mais importante não é crescer mais rápido, é garantir que não desaba, porque nós já vimos negócios com muito tempo a desabar em pouco tempo, sim? E o crescimento rápido, por vezes não sustentado e não protegido, também pode não ser favorável. Portanto, estas ferramentas, as ferramentas da minha expertise que são seguros, aqui contigo. Quero agradecer perguntas que vocês querem fazer. Eu tenho aqui os meus contactos, os contactos que vos deixo aqui, que estão no ecrã, é do meu das redes sociais onde eu estou e do WhatsApp para fazer alguma pergunta. Caso vocês precisem ou estejam a pretender fazer uma consultoria, ela é gratuita e personalizada, podem colocar no envio de mensagem no WhatsApp para este número que aqui está, como proteger, que eu já sei aqui do evento e terei muito, muito, muito gosto em vos receber. Portanto, é por aqui que eu quero vos deixar. Já agora, já aconteceu acordar um dia e não mexer e continuar assim por 2 meses, ora, também a minha querida, por isso eu gosto tanto da área onde eu estou. De facto, quando nós paramos ou a vida nos trava por alguma razão, e às vezes até pode ser muscularmente, nós não dominamos, é tudo subconsciente, não é? É tudo inconsciente, quando nós damos um jeito ou estamos mais nervosas e ficamos mais tensas e travamos mesmo, que tivemos um acidente, torcemos um pé na escada, uma coisa super normal, já vai fazer com que nós não consigamos ter a nossa agenda como era programada e a seguir puxar e ficar preocupadas com como é que nós vamos fazer aquilo que estamos habituados a fazer com o problema que temos no momento. Portanto, ficou aqui os meus contactos, olá, Judite, já estás. Estás sem som? Eu não Estava sem som, estava sem som. Já que o caso era meu, eu quis trazê-la em voz própria. Porque de facto houve um dia que acordei e pensei, e agora? Se eu ficar assim para o resto da vida? É assustador, é assustador. E vou-te contar uma coisa, eu tinha há pouco tempo, quando isso aconteceu, eu tinha um seguro que tu vais-te rir agora. Eu tinha um seguro que me protegia disso e porque foi ali depois da pandemia, alguns rendimentos de alguns serviços que eu prestava baixaram e eu cancelei esse seguro. E foi a pior coisa que eu fiz na vida. Por isso, pronto. Eles não servem só para quando nós ganhamos muito, eles servem para qualquer eventualidade. Eu gostei muito da tua partilha porque faz-nos refletir exatamente sobre isso. Já tivemos a oportunidade de falar sobre como eu considero os seguros importantes em várias áreas, não é? Mas em nome pessoal, eu estavas a contar estas histórias e eu estava a refletir sobre a minha própria história, né? Sobre as minhas asneiras feitas nesta área que eu poderia ter ficado coberta de uma forma diferente, sem preocupação, né? Porque de facto foram 6 meses sem trabalhar e poderia ter ficado muito mais descansada. Claro que tive ajuda familiar e tudo mais, e ainda tinha alguns serviços que estavam a render, não é? Mas não é a mesma coisa de que nós estamos completamente ativos. Eu vou deixar aqui uma frase que eu digo muito quando falamos em seguros de vida para proteger famílias, eu que era mais no âmbito do empreendedorismo, das empresas, mas no âmbito pessoal, as pessoas quando nos contactam para fazer seguros de vida, para proteger quem vai ficar cá e não é para elas, eu costumo dizer que os seguros são um ato de amor. E olha que aqui também é, que há um ato de amor próprio, quando tu crias alguma coisa, ou compras, ou proteges de alguma forma, se algo acontecer a ti ou ao teu negócio. Porque o negócio é um filho que nós temos, e toda a gente sabe
toda a gente cria um negócio, tem sempre aquele amor, como se fosse um filho. E isso é mesmo um ato de amor, fazermos algo que proteja o nosso negócio. Ato de amor com a família também, a seguir. É. Quando nós não temos os seguros para nos proteger a nossa atividade, deixamos de ter rendimentos e não temos um seguro para pagar os rendimentos que nós estamos a usufruir, é a família que nós vamos afetar. Isso é com certeza. Por isso, olha, deixo aqui isto para pensar, é um assunto sério, mas é um assunto que é necessário, é tal qual como a contabilidade, tão importante Sim. ou mais que a contabilidade. Olga, tu ainda tens aqui alguns minutos, eu acho que podíamos convidar a Luísa, porque eu sei que a Luísa é tua cliente, não é verdade? A Luísa tem muitas clientes aqui na... Sim, sim. Sim, mas aqui dentro da chamada, né? Eu acho que a Luísa podia também vir aqui, porque ainda tens tempo e eu acho que seria uma oportunidade também de explorar Certo, Luísa. Obrigada. A Armanda se prepara para a hora dela. Estou por aqui. Então, é assim, uma das coisas que eu já sou cliente, eu tive uns anos em ser cliente da Olga, porque apesar de nos conhecermos e falarmos muito bem, sermos, quase posso dizer, amigas, e andei ali algum tempo sem ser, porque estava noutra comunidade e acabava por ter lá os seguros, mas foi interessante que a pessoa com quem eu tinha os seguros, uma vez mandei o e-mail e ele respondeu-me que não era carteiro para mandar e-mails com cartas verdes, o que eu achei maravilhoso, e de imediato liguei para a Olga e disse, olha, queres chegar com a minha carteira de seguros? E estamos a falar dos seguros de empresa, seguros pessoais, e aquilo que eu admiro muito em ti, Olga, e deixo aqui o meu testemunho ao vivo, é que o facto de, na altura, estávamos na transição, houve seguros que não podias passar logo para a tua carteira, mas mesmo assim, generosamente, sem estares a ter rentabilidade dos seguros, mesmo assim acabaste por me dar suporte e apoio nas coisas, o que para mim eu acho isso fantástico. Portanto, eu não sei quanto é que ganhas ou deixas de ganhar, mas para mim todo o trabalho e serviço que prestas, todo o apoio que dás, por exemplo, quando tive o carro na oficina e que precisei do carro de substituição, a paciência que tivestes para ajudar a resolver a situação, poderias não o ter feito, mas fizeste de uma forma muito generosa, e nem todos os consultores de seguros fazem isso, porque muitos respondem, ok, ele liga para a companhia que é mais fácil. E nós ficamos ali um pouco perdidos, e tu de facto fazes esse apoio, esse suporte, com o qual eu no meu trabalho também me identifico muito com esse apoio, e acabamos por falar muito a mesma linguagem a nível de prestação de serviço. Para mim isso é fantástico, admirável, e sinto-me profundamente feliz e orgulhosa por ser tua cliente, porque sei que estou assegurada com os seguros que tenho contigo. Gratidão. Não sei Gratidão, amiga. É porque de facto é isso, a disponibilidade é máxima, a minha. E porque eu humanizo. Ou seja, vocês estão para a terapia como eu também estou para os seguros compreendentes, portanto eu vejo isto como se não fosse isto era terapeuta. E portanto acabo por fazer o trabalho de terapeuta aqui nesta área tão complexa, que na maioria das vezes de facto não é humanizada. E é isso que eu trago aqui para a Fator Seguro, e todos nós trabalhamos aqui nesta à roda desta carteira. Olha, aí está uma coisa muito interessante, em vez de ser consultora de seguros, terapeuta de seguros. Porque de facto tu fazes sessões de terapia quando nós estamos completamente exasperados ou por um acidente, ou porque temos o carro na oficina e ficamos sem carro, ou por alguma coisa, desculpa, mas é assim, tu és a terapeuta dos seguros, garantidamente. É o que eu penso. É uma forma nova. É o que eu sinto ser. Mas pronto, farei sempre o meu melhor. Ainda hoje estive a ajudar pessoas, estava aqui a ouvir-vos atentamente, mas houve um cliente com um acidente hoje com um estrangeiro, e com os estrangeiros a coisa complica muito. E eu estive aqui a ajudar, ainda estou a ajudar, e portanto é por aqui, está bem? Nós não podemos deixar as pessoas sozinhas nisto, é muito diferente ficarmos logo, passar logo essa tranquilidade, é isso que eu quero fazer. Por isso, contem comigo para aquilo que quiserem, e se estiverem aí com planos de fazer negócios, coloquem no vosso plano, business plan, plano de negócios, incluam seguros, verbas para seguros.
peçam cotações aos mediadores, às seguradoras, a nós, e guardem e façam disso também uma despesa fixa para poderem ter tudo na realidade, que era para não ter surpresas, ok? É isso que eu peço. Se fossem taxados para depois escondermos, e por isso também faz parte, como comprar uma máquina, como o arrendamento de uma loja. Portanto, tudo isto faz parte de um plano de negócios. E não depois, quando acontece alguma coisa, já não se vai a tempo para ajudar. É isso que eu quero deixar aqui. E digo-vos aqui sinceramente em primeira mão, isto não é 31 de boa, ela faz mesmo este acompanhamento. Portanto, ela leva-nos literalmente pela mão como se fosse a mãezinha dos seguros connosco. Pronto, é a terapeuta dos seguros que nos tranquiliza enquanto clientes nas circunstâncias que às vezes nos deparamos na vida. Ela é terapeuta, ela é mãe dos seguros, a Olga, master dos seguros. É isso. Obrigada, Olga. Obrigada pelo carinho. Obrigada, Luísa. Olga, tu ficas. A Luísa é que vai. Obrigada, Luísa, já foi. por este testemunho. E, Olga, quero agradecer muito esta tua partilha, que foi muito enriquecedora. Entretanto, as pessoas estão a comentar aqui, a agradecer a tua partilha aqui no chat. Vais ter depois a oportunidade de ver a repetição da tua partilha e ver como realmente trouxeste estes valores. Nós já sabemos e tu também tens consciência disso.